E aí, galera? Então espero que vocês estejam me ouvindo. E hoje temos mais uma voz artística. Então, relembrando que nas segundas-feiras a voz artística são com profissionais aí dos backstage, algo, coisas que pode acarretar e valorizar e trazer mais conhecimento aí acerca dos artistas em geral. A Renata já está aqui com a queridíssima Renata Cardoso. Então, estou muito feliz dela ter aceito. Ah, tava falando de você, Olá! óbvio. Então, Tudo quero bem? tudo ótimo. Quero aproveitar e já agradecer a sua presença antes de tudo, porque eu sempre costumo dizer que o Instagram, ele não nos ama. Então, quando o negócio começa a esquentar e eu quero falar da minha gratidão, desses momentos todos, some. Então, para não correr esse risco, eu já quero te agradecer mesmo, Rê. Obrigado por ter aceito participar da live tão rápido, porque você me mandou uma mensagem, eu falei, exato, é ela. Aí eu já chamei. Não foi? Ótimo. É isso mesmo. Pronto. Então tá bom. Eu quero primeiro de Eu que tudo. agradeço o convite, Diogo. Eu agradeço o Ah, convite. É um prazer sempre poder falar com você, aprender com você e compartilhar aí nessa parte de voz cantada. eu que aprendo com você sempre. Qualquer bate-papo nosso. É muito legal. Então, assim, eu quero, primeiro de tudo, perguntar como é que você tá aí. Como é que foi essa adaptação para a quarentena? Então, porque não tem como, né? A gente não dá pelo menos um. Porque tem gente também que tá. Tem várias situações, né? Então, eu costumo dizer que eu sou privilegiado porque eu consegui manter uma agenda, consegui trabalhar, né, nesse período. Estou trabalhando até mais, porque agora sem as viagens, né? Então, quem me conhece sabe que eu É, viajo pra caramba. Então, sem as viagens, eu tô conseguindo fazer uma agenda muito maior, né? Do que era antes. Mas eu tenho sorte. Então, assim, como é que foi a adaptação para você? muito difícil no começo, Tá. porque durante a live eu até vou falar, mas eu trabalho com biofeedback. E o bi a gente tem que colocar, né, os aparelhos. Então, a distância fica meio complicado. Sim. Agora a gente conseguiu fazer algumas adaptações, mas aqui mais pro interior onde eu moro, já tá voltando ao normal, porque a gente é aquela bandeira que não tem casos, não é? E eu já Ah, tô. verdade. Verdade. Que Então, coisa eu tava atendendo boa. agora, eu falei, nossa, você mandou mensagem, eu falei, nossa, live. Já lembrei você e falei, nossa, semana a gente continua cantando um pouquinho mais. E vamos lá. Não, tudo bem. Não, mas deu certíssimo. Você foi pontualíssima. Eu até atrasei um minutinho que eu falei, vi sua mensagem, eu falei, tô chegando, falei, vou esperar um pouquinho. E daí, mas deu certo. Então, eu tenho um espaço, né? Então, você conhece, só que não existe mais, viu, Rê? Ah, O meu. não! Não, eu estou mudando, estou indo para Vila Madalena, um espaço novo que está em reforma completa, porque eu fiz acústica em todas as paredes, eu fiz um consultório, uma sala para mim. Eu até exagerei um pouco, eu fiz enorme, mas assim, eu aproveitei a mudança para tentar fazer o ideal, né? A gente sempre tenta fazer. Aí o meu espaço era ótimo, mas agora a gente Muito tem bom. mais salas, né? A gente vai ter mais espaço ainda. E nesse espaço novo na Vila Madalena. Aí que eu espero conseguir fazer a inauguração esse ano, né? Porque com as coisas a gente não sabe quando É que pode verdade. aglomerar o povo, né? A gente nem sabe. Mas, então, aí no meio do corona foi meio complicado essa parte. Mas as obras não pararam, né? E nem os meus atendimentos. Então, na verdade, por isso que eu falo, tive muita sorte, teve gente que deu uma balançada, principalmente que eu trabalho com gravador e produtor, e eles demoraram um pouco para ajustar o processo. Mas agora já tá todo mundo adaptado, né? Tá até gostoso ficar em Quero casa. conhecer, viu? A hora que for inaugurar, eu Ah, quero mas conhecer. já está convidadíssima, convidadíssima. Faço questão. Bom, então assim, Ah, deixa eu você falar um vai oi pra falar do. Claudinha. A Claudinha entrou, trabalha comigo na parte de neurociências.
Ai, que legal, prazer, obrigado. Ah, Eu vou aproveitar e falar um oi também. Oi, todo mundo que entrou, obrigado. A minha mãe, a Luzia, a Arquimedes, obrigado. O Céu, Solange, um beijo, Gabriel Isabel, Dani. também. Nossa, quanta gente, adorei! E é isso aí, muito obrigado, boa noite a todos. E agora eu vou começar o assunto pelo seguinte. Você falou do biofeedback, foi o que a gente conversou mais, até nas mensagens. Então, eu quero começar do começo. Eu quero que você explique para o pessoal o que é biofeedback. Porque tanta gente fala de biofeedback, mas ninguém explica. Entendeu? Ninguém para e fala assim, mas o biofeedback é tal coisa. Então, acho que a melhor pessoa para falar é você. O biofeedback é um retorno visual que a gente tem de qualquer ato motor, tá? Ou de ritmo cerebral. Ele pode ser periférico, né? Sistema nervoso autônomo, ou pode ser cerebral. Então, assim, se eu mexi um braço, eu tenho o movimento de cada músculo. Qual que eu movimentei mais do que o outro, se um teve um movimento harmônico, ou se um teve mais tensão do que o outro. A gente consegue ver isso. Qual que é o objetivo? O biofeedback, ele vem de um sistema chamado BCI. O que é isso? É uma interface computador-indivíduo, humano. Então, assim, eu faço a ação motora aqui em mim, mas eu vejo o resultado na tela do computador. Entendeu? Não Sim. É uma coisa de eu colocar, vamos supor, o termômetro e ver uma temperatura. Entendeu? Por quê? Porque o termômetro eu não consigo interagir com ele. Com a tela do computador, tendo as respostas elétricas, eu consigo interagir e controlar. Gostei da sua explicação, melhor. E assim, é legal porque como a Rê, ela é professora, né? E coordenadora, na verdade. Então ela já tem essa maneira de explicar as coisas que é diferente, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem experiência de trabalhar com os alunos, a gente consegue se adaptar para explicar para qualquer pessoa. E eu acho que no fundo, Rê, isso que para mim é inteligência, você entende? Porque às vezes as pessoas querem parecer tão inteligentes que acabam se perdendo. Ok! Então, beleza. Porque se você não sabe explicar, você não sabe o que é, né? Eu sempre falo isso. Bom, muito bem. É isso. Então, assim, a gente coloca uns eletrodos e eles vão dar uma resposta lá no computador, conforme o comando, ou se não também a movimentação, né? E isso vai mudar a maneira ali visual. Olha que legal. Então, assim, a gente tem uma coisa palpável. Isso é tão legal porque às vezes as coisas parecem muito mágicas. Eu costumo dizer assim, na fono principalmente, acho que em todas as áreas, né? Mas todas as áreas terapêuticas, né? Mas na fono, a gente fala, faz tal exercício. Às vezes, no meu caso da voz, o cantor fala assim, nossa, mas mudou totalmente a minha voz. E eu falo assim, mas não é magia. Você está fazendo tal coisa e tal coisa. Por quê? Se eles acham que é magia, eles não estão adquirindo nada. Então, sem engramar nada, uma ideia nova, eu não estou fazendo nada. Eu só estou viciando o paciente em mim, né? Sim. Isso não é o ideal. Isso é uma coisa maquiavélica. Então, assim, na verdade, o ideal é a gente explicar para o paciente para engramar o jeito certo, criar um novo comportamento. Eu tô adiantando, desculpa. Criar uma nova ideia daquele movimento da maneira correta de fazer, né? Então, assim, me fala do biofeedback e você falou que você tinha algum resultado interessante na área artística. Me conta um pouco disso. Isso. Antes de falar, vou levantar 2 questionamentos. Certo. Para quem for acompanhando e ter a resposta. Primeiro, com o neuro e biofeedback, eu estou colocando muito questionamento sobre esse ato de engramar o ajuste vocal. Se isso realmente ocorre, se isso realmente é legal, se isso vai produzir uma alta performance, um peak performance, tá? Então, eu tenho tido umas respostas que não é bem assim. Todo mundo fala, vamos ter essa programação do ajuste vocal. É assim até um ponto, mas eu vou explicar. E outra coisa bem interessante a gente sabe quem trabalha com biofeedback, quando a pessoa demonstra que ela sabe que existe vários tipos de biofeedback, não existe um só.
Então, por causa de ser moda, hoje falar, eu trabalho com biofeedback, aí a pessoa não fala que tipo de biofeedback, você já percebe que realmente ela não sabe. Porque quem sabe fala o tipo exato de biofeedback que trabalha. Cada um atua de um jeito no corpo e dá um resultado diferente. Ai, que legal. Muito legal. E, bom, então começa a falar dos seus resultados, porque daí a gente vai levantar muitos questionamentos mesmo. Pois é. Antes de falar, porque eu trabalho com vários tipos de biofeedback. Vamos primeiro falar dos tipos de biofeedback? Boa ideia, eu adorei, ótimo. Eu acho interessante, né? Super. Se eu esquecer alguns, é porque são vários. Aí depois, quem estiver aqui assistindo, que já trabalha me lembrando, não tem problema. Existe o primeiro, que é o de sudorese, tá? O galvânico. Existe um livro, sabe? Existe, Claudinha, lá no meu grupo de biofeedback e neurofeedback. Existe sim. Então, existe o galvânico, né? O de sudorese, que você vai acompanhando o perfil psicológico e comportamental daquele profissional da voz pela captação galvânica, tá? Pela sudorese. Então, é muito... numa pré-estreia. Acho que travou aqui pra mim. Travou sim, travou. Vamos esperar só um pouco. Eu acho que vai retornar, pelo amor de Deus. Será que travou? Vamos ver. Você estava falando do galvânico, do sudorese. Eu tô te ouvindo, mas tá travado. Eu acho que talvez a gente tenha que entrar de novo. Você me ouve? Não tá nem ouvindo a Rê. Eu acho que eu vou tirar e colocá-la novamente aqui. Às vezes acontece isso. Teve uma live, inclusive, que eu vou tentar colocá-la de novo. Ah, ela saiu. Ela vai entrar aqui de novo. Se não der certo, eu encerro e começo de novo. Não tem problema nenhum. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver. Enquanto isso, olha que legal. Ela está falando sobre os tipos de biofeedback. E é bem interessante, porque ninguém nunca me levantou muitas questões. Aê! Vamos ver. Vamos torcer. Ah, voltou. Aê, voltou! A live trava às vezes mesmo. Eu tive que mudar aqui. Vamos ver se agora dá certo. Ah, tomara que dê certo. Você estava falando do galvânico. Você estava começando a explicar o tipo de sudorese. Aí travou. Não sei, você falou algumas partes para a estreia, mas não deu para ouvir o antes, tá? Tá. Então, assim, ele é bem interessante porque trabalha a parte comportamental, psicológico daquele cantor, na hora de uma pré-estreia, na hora de gravar o CD, toda aquela tensão que tem. Ou Legal. também, que eu costumo falar muito, que não existe a saúde só do cantor e do indivíduo pessoa. Então, se ele brigou com a namorada, ou com a esposa, ou tá, sei lá, em divórcio, alguma coisa assim, esse estresse, essa tensão vai aparecer no ajuste. Com certeza, com certeza. Então, para a gente trabalhar esse comportamental, é muito interessante isso. Então, tem o galvânico, tem o eletromio, que é a tensão muscular, tá? Que, na verdade, por incrível que pareça... Eu só conheço esse tipo, na verdade. Olha que legal que você tá levantando. E que eu ia falar, e na verdade é um dos que eu menos uso. Que eu acho que dá menos... Não é que dá menos resultado, mas os outros permitem a gente avaliar o indivíduo como um todo. E não só como músculo. Então, é bem interessante. Tem o eletromio, tem o de respiração, que também é legal, que a gente vai trabalhar com ciclos de respiração. Eu uso, mas não uso muito, porque existe um outro que é mais completo, tá? Certo. Existe o de neurofeedback, que você trabalhar o ritmo cerebral, qual é a organização dos dois hemisférios. Quem sabe que a música tem predomínio mais em algumas áreas. Só que a música em si, que as pessoas falam, é o lado direito, não é só isso. Quando o cantor está executando um ato motor, ele vai também utilizar o córtex motor. Na verdade, ele vai... Desculpa, eu vou falar nada. Além disso, tem a região central,
onde pega o ritmo sensório-motor. O que é o ritmo sensório-motor? É o planejamento do ato motor. Ele vem antes do ato motor. Então, isso eu trabalho muito com os cantores. Dá bastante resultado. Com certeza. E tem o de variabilidade de frequência cardíaca, que é o meu queridinho, que é o que eu mais uso. Agora você vai me perguntar, o porquê que eu mais uso esse? Porque, por favor, me fale. Porque o de variabilidade, ele é o único biofeedback que eu consigo ter respostas do sistema simpático e parasimpático. Ah, ok. Ele é o único que permite isso. Então, para mim, é um dado muito importante. Eu consigo ver com ele, até se o cantor naquele dia, se ele pegar uma friagem, se naquele dia ele vai ter algum problema de dor de garganta ou se no outro dia ele não vai ter. Se a friagem é a mesma, por que que um dia ele tem e o outro não? Verdade, verdade. Entendeu? Então eu consigo ter esses parâmetros para acompanhar a saúde como um todo. Então eu gosto muito de variabilidade de frequência cardíaca. Olha que legal. Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Eu costumo dizer muito, as pessoas não entendem. Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, que a gente tem que lembrar que tudo antes é uma pessoa, a gente tem que pensar na saúde global da pessoa. Isso é fundamental, porque na verdade eu vejo muitos fonoaudiólogos falando sobre os exercícios ideais para alguma coisa, ou se a gente fizer tal exercício vai ter tal resultado. Mas isso é muito depois, né? Eu acho que a primeira coisa é como está a saúde global? Ele está em condição de executar o que você quer? Isso para mim é muito importante. Para mim é o básico. Porque se ele não estiver em condição, eu não estou fazendo um benefício para o cantor. Eu estou fazendo um malefício para aquele ser humano que está na nossa frente, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer, por isso que a avaliação é o principal, mas e a avaliação é contínua, né? E também porque a gente precisa saber se está em condição para dar qualquer coisa até o exercício de respiração. Porque se ele tiver, às vezes, é o que você está falando, olha que legal. Olha, uma coisa objetiva que vai resolver minha vida. Se o dia eu tiver o tempo de estudar tudo isso, eu juro por Deus que eu vou ser o seu fã número 1 para sempre. Mas ainda não tive tempo. Por isso que eu sempre falo, eu só uso na clínica o que eu tenho certeza. Uhum. O que eu tenho dúvidas ainda, eu acho que a gente tem que explorar. Eu sempre falo que eu gosto muito de estudar. Então, na verdade, eu tenho muito o que estudar ainda, sempre. E é legal conversar com pessoas como você. Por isso, porque eu sei, olha aqui, eu achei um assunto legal agora. Mas é o seguinte, primeiro a gente pensa na saúde global. E olha um aparelho que ajuda a gente a achar parâmetros aí do que a gente pode ou não, que pode acontecer ou não com o paciente. Incrível! Principal, amei. Diogo, uma coisa muito importante. Parâmetros objetivos, quantitativos, numéricos. Exato. É muito diferente eu pegar alguém, fazer um treinamento e falar, você acha que melhorou? Uhum. E tem o efeito placebo psicológico. Você fala, não, acho que melhorou. Né? Super mas tem. vai saber. E o detalhe, quanto melhorou? Mensurar, né? A gente consegue mensurar a quantidade aí. É muito legal. De maneira matemática, a gente consegue mensurar. Muito legal, Rê. Amei. Eu tô totalmente fã. Me fale quando é o próximo curso. Por favor. Não, deixa eu falar uma coisa agora. Toda voz cantada, a gente trabalha com respiração, certo? Certo. É a base, você concorda? Claro, é a base da voz. A gente, como fono, a gente pensa que a respiração envolve simpático, parasimpático e ritmo cerebral? Você já parou para pensar nisso? Ninguém para. Ninguém para, realmente. Eu tenho, assim, a sorte de ter assistido muitos cursos da Chiapeta e já parei para pensar muito sobre isso. Mas na prática diária, a gente não pensa tanto, não, realmente. Só que é básico. Você inspira simpático, expira parasimpático. Parasimpático. É a junção dos dois. Fechou. Uhum. A mesma coisa, inspiração e expiração tem ritmo sensório-motor. Então, assim, são coisas que não adianta te falar, vou trabalhar respiração. Uma coisa muito importante, vou trabalhar ritmo de respiração, sem saber qual que é a frequência que melhor encaixa para aquele paciente. Existe uma frequência consoante com o ritmo cardíaco. Que a gente entra naquelas, até da parte de hospitalar, que é a arritmia sinusal respiratória. Sim, se você coloca
um ritmo de respiração para o seu cantor que não é de acordo com a variabilidade de frequência cardíaca dele, você está colocando dois sistemas em choque. Olha, que legal! Você agora me deu uma outra visão ainda. Eu normalmente falo de saúde global e tal, mas olha que de forma objetiva a gente consegue esse dado, né? E como é que você está fazendo na quarentena, nesse sentido? Que você falou que você pensou que conseguiu uma adaptação. Como é que foi feito isso? Eu consegui para variabilidade de frequência cardíaca. Então, teve pacientes meus que compraram o Essence, que é um aparelho que você usa em casa, e aí a gente usa uma plataforma online, né, o dashboard. E aí ele vai me passando todos os dados de variabilidade de manhã, que geralmente é a hora que acorda, que a gente pede, e depois do treino musical, entendeu? Ai, que legal, ótimo. E aí eu consegui ter nos gráficos, eu consegui acompanhando ele. Nossa, muito legal. Aí você sabe se você está fazendo um benefício daí com a melhora da capacidade também? Ou através do ritmo, é isso? Não, primeiro assim, não tem como eu saber a frequência ressonante se ele não vier no consultório. Tá, isso a gente vai descobrindo, né? Quantos ciclos, tal. Aí depois disso, eu vou tendo dados da saúde dele como um todo. Da hemodinâmica dele. Então, eu vou saber como tá os picos de variabilidade, a frequência, o SDNN, os dados quantitativos mesmo. Eu tô anotando, porque eu tô estudando, gente. É muito engraçado, né, Diogo, quando a gente vai trabalhar com um artista, principalmente aquele que canta, que dança, ou aquele que tem uma estreia, e aquele coração fica acelerado. E aí a gente fala assim, manter a respiração diafragmática, respira profundamente. Se ele fizer isso, vai estar errado, porque o batimento cardíaco dele não tá para esse tipo de respiração. É não fisiológico a gente falar para ele fazer isso. Você concorda? Por exemplo, se tiver coração acelerado, como é que você vai respirar lentamente? Aí, com o biofeedback, a gente consegue diminuir essa janela de adaptação. Que nem se trabalha com os jogadores de futebol, de basquete. A gente consegue fazer com que ele se adapte mais rápido e consiga se recuperar e ter o domínio da situação mais rápido. Entendeu? Então, a gente trabalha com janelas. É bem legal. Deixa eu só responder uma coisinha. Diogo, sim, vou gravar. Vou gravar com certeza. Tá bom? Porque isso olha que honra estar com a Renata. Ela domina os assuntos. E isso é bem interessante mesmo. É isso aí, beleza. Então tá bom. Beijo em todos que entraram. E desculpa, Rê. É que eu só precisava responder, queria sair. Muito legal. Então, assim, concordo plenamente com você. E, assim, o fonoaudiólogo que está interessado nesse tipo de biofeedback, nesse treinamento, principalmente nesse de frequência cardíaca, como é que ele faz? O que ele faz, Rê? Existem hoje pessoas que dão curso, né, de variabilidade de frequência cardíaca. Existem vários tipos, né, de cursos. Eu aconselho sempre a pessoa procurar um curso que permita a avaliação. Por quê? Como tá o boom do biofeedback, existe programas, aparelhos que permitem só o treinamento. Entendi. O treinamento muitas vezes parece videogame. Então, vamos lá, você coloca um carrinho correndo, se você estiver respirando corretamente, o carrinho anda. Se você não estiver respirando, a variabilidade não estiver legal, o carrinho não anda. Tá? Entendi. Só que acontece, o legal é você pegar instrumentos que permita avaliar. Se você não só avaliar, que nem existe hoje, somente nacionais que não tem avaliação, você perde muitos dados, aí você não sabe se está melhorando. Só o jogo, só o lúdico não é parâmetro quantitativo. Sim, entendi. Diogo, agora deixa eu te falar uma coisa. Ajuste vocal. Você trabalha com ajuste vocal? Trabalho. Você acha que dá resultado o ajuste vocal? Assim, eu vou te explicar o que eu entendo como ajuste vocal. Porque daí a gente pra gente discutir sobre a mesma coisa. Bom, assim, para mim, ajuste vocal, ele é momentâneo.
Aí eu vou te explicar. Porque o ajuste vocal ideal é o que faz a fala com o menor esforço, sem nenhuma tensão, que não tem nada a ver com o ajuste do canto. Então, assim, existe o ajuste da fala, eu sempre vou colocar o aluno no ajuste do canto e retornar ele, aluno, cliente, paciente, gente, eu não faço diferença de nome. Eu acho que ninguém na voz faz, né? Mas assim, e depois não adianta nada se eu não colocar ele de novo no ajuste da fala. Porque o ajuste do canto, Rê, principalmente se há alguns estilos específicos, eles têm um desgaste maior. É mentira falar que não tem, né? Não adianta a gente falar, ah, não, você vai cantar o rock, você vai colocar mais a voz com o teado que você tem, numa região que não é ideal para você, e depois você fica assim. Então isso daí já é um crime também, eu acho, né? Porque você está fazendo um malefício aí para o paciente. Da mesma forma, agora na respiração, eu estou noiado totalmente. Eu vou ter que estudar isso a partir de amanhã. Mas o que acontece? Então, assim, para mim o ajuste vocal é isso. Qual é o erro maior? As pessoas colocam o ajuste que a pessoa vai utilizar no canto e não se preocupam com a readaptação ou a adaptação da fala. Então não existe você pegar um cantor e arrumar o canto dele sem pensar de forma global aí, né? Pensar nos hábitos, na saúde. Isso também é ajuste vocal, na verdade. Na saúde, no dia a dia e principalmente na fala, que ele vai falar muito mais do que cantar. E antes de tudo, na deglutição, que é a primeira coisa que ele vai fazer, né? Mas assim, para mim o ajuste começa aí, né? O ajuste começa na deglutição, depois na motricidade, depois na fala e depois a gente adapta para o canto e retorna no ajuste ideal. Então, isso que para mim é ajuste vocal. Agora, eu não sei qual é a referência que você vai falar, agora me fala. Então, vamos falar do panorama, do cenário mais perfeito que a gente possa ter? Tá, isso, vamos gosto lá, assim. Trabalhar CT e TA para algum ajuste vocal. Então, a gente começar a engramar esse movimento para quê? Para quando a pessoa cantor estiver cantando, aquele movimento, aquele equilíbrio daqueles músculos, fazer aquele ajuste, não é isso? Certo. E aí, o que a gente faz? A gente faz eles engramar, eles programar aquele ato motor. No momento que ele canta, sim. Isso, tá. É ótimo, dá super resultado. Certo? Esse é o objetivo. Só que, se você pega aquele cantor ou aquele ator no momento de estresse em que... Olha para você ver o risco disso. Em que ele está com uma ativação simpática maior, ou seja, um momento de estresse, pode ser, tá? E aí, o que acontece? A ativação simpática, ela aumenta, ela transborda os pontos gatilhos, pontos, né? Sim. E aí, o que acontece? O ponto gatilho, a gente tem muito na região cervical. Certo. Até na parte de trás, a gente tem bastante. São músculos que muitas vezes têm fixação em osso, que são músculos maiores, que têm uma força maior. Certo. São ancorados, então, né? E o que acontece? Se aquele cantor coloca aquele ajuste vocal na hora, tá? Daquele movimento normal, Só que daí tem uns músculos puxando para cá, outros puxando para cá. Você acha que sai adequado? Não. E a saúde vocal não vai ficar comprometida? Com certeza. Então, assim, olha que legal. Você colocou um assunto que é o que eu mais falo nos meus cursos de laser terapia para voz. E eu falo assim, adianta fazer laser na garganta? Aí eu falo, não. Essa é a última coisa, né? Porque não é esse o ajuste principal. O ajuste principal, eu falo de trapézio, eu falo de cervicomastoide e como eles se unem. Como um vai balancear com o outro. Então, na verdade, o meu ajuste vocal começa nessa região, né? Claro que é no corpo todo, mas... Porque não tem como, né? A gente não tem só cabeça. Mas, assim, ele começa nessa região. Então, assim, por isso que com os cantores, principalmente, né? Que é o que eu trabalho mais, eu consigo fazer os aquecimentos e os desaquecimentos com eles, né? Na hora do canto. E já faço toda a adaptação dessa musculatura. Olha que legal, você falando uma coisa que eu falo muito, mas de uma maneira bem legal. Continua. Eu começo um pouquinho antes de você. Sabe onde eu começo? Diga. Com a ativação vagal. Olha que legal. Porque o nervo vagal, ele é subdiafragmático. Sim.
certo? Então eu Certo. começo pela ativação vagal. O meu aquecimento daquele artista começa pela ativação vagal, via parasimpática. Ah, legal, E aí eu ótimo. começo ajustando os vetores da biomecânica, tudo direitinho, ajustando toda a musculatura, os pontos gatilhos, pontos motor, tudo certinho, para depois começar os ajustes na região mais vocal, laríngea, enfim. Isso, legal, ótimo. Porque eu já vi muitos cursos falando assim, vamos falar da parte de laser, aí de voz, né? Aí vai pegar e vai colocar, aí coloca só a laringe e os pontos da laringe. Aí, na verdade, eu acho que não está ensinando nada, que é igual aquela ideia de quando os protocolos servem para estudar. Né? Os protocolos não servem para a gente atuar, porque, na verdade, sem o pensamento ali clínico, né? Sem o pensamento terapêutico, na verdade, você não está fazendo um benefício ali para o paciente, né? Na verdade, você está só reproduzindo o que é bom para outra pessoa, né? Então, assim, olha que legal, você começa antes, né? Na parte neuro. Muito legal, Rê, adorei, amei. Continua mais. Fala mais sobre os vetores, já que é um assunto que a gente já falou, por favor. Falar mais sobre? Os vetores, por favor. Ah, sim. Os vetores, na verdade, eu brinco que quando eu vou explicar para os meus alunos que eu dou aula, eu falo que é que nem um cabo de guerra. Então, o músculo mais forte, ele vai puxar o menor ou o menos forte. Exato. E aí você começa a ter um desequilíbrio nesse cabo de guerra. Se você não tiver com os músculos da forma correta, trabalhando de forma harmônica. E o cabo de guerra, quando vai mais para um lado ou vai para o outro, perde. E eu falo que para os meus cantores a gente perde em qualidade, perde em saúde vocal, perde em proteger a função vocal como um todo. E eu vou usar o seu exemplo, eu já estou falando agora, porque eu não roubo nada de ninguém sem avisar, né? Mas eu gostei muito do seu exemplo, porque para mim é muito difícil explicar isso. Por exemplo, Pronto. nós dois caímos e voltamos, acredito. Então, assim, eu tava falando dos exemplos que eu falo. Às vezes, eu tenho que usar... eu falava assim, se você contrai um lado, você relaxa o outro. Se você ficar com o braço paralisado com um gesso, o resto vai, né, tem que compensar e depois você tem que recompensar. Mas olha, muito mais difícil do que você falou. Adorei cabo de guerra. Eu juro que eu vou usar. Tá bom? Juro não. Eu estou assumindo para você. Então, assim, quem é meu paciente está ouvindo é dela que eu tirei, gente. E a Renata é maravilhosa. Eu sempre falo que a gente, conhecimento a gente se acumula na vida. E ainda bem que a gente encontra pessoas como você, Rê. Verdade. E o Diogo, sabe outra coisa interessante? Fale. Quando a gente pega aquele artista estressado, a gente acaba falando assim, ele está estressado, ele está tenso. Só que existe um mecanismo muito mais profundo disso. Por quê? O início do estresse, ele é via adrenalina. Sim. Certo? A gente ficou nervoso, dá aquela adrenalina. A manutenção do estresse, ele é cortisol. Sim. E a gente não consegue manter um estado de estresse muito grande. É onde existe um tema até que é discutido muito na medicina, mas nas pesquisas já existe, que é a fadiga adrenal. O que é a fadiga adrenal? Que é um quadro muito importante, a gente tem que ter muito cuidado. Travou ou não? Não, foi só uma piscadinha. Não. Não. Tá. Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com o nosso paciente. Por quê? Porque a fadiga adrenal, ela é consequência de um acúmulo de carga alostática. O que é isso? É um acúmulo desse excesso de cortisol, desse desgaste desse sistema, desse desequilíbrio do simpático para simpático. Então, como é que... Desculpa.
Fala, desculpa. Depois A eu gente falo. tem que ter muito cuidado quando a gente vai pegar aquele artista que tá lá em estresse semana inteira no teatro, que ele vai cantar e dançar, ainda existe adequação de som e coisas assim, figurino que às vezes deu errado, enfim. Por quê? Porque Sempre esse dá errado. desgaste do dia a dia da apresentação vai ter um acúmulo que a gente fala de carga alostática. E aí pode sim ter um termo que a medicina não gosta muito, mas na psicofisiologia o pessoal usa muito, que é a fadiga adrenal. Tá? Porque é um excesso do uso do cortisol. O início do estresse é a adrenalina, mas depois é o cortisol. E o que acontece? Que a gente não consegue produzir cortisol o tempo todo. Vai cansando, vai estressando a nossa homeostase corporal como um todo. Então aí já começa a alterar até a saúde do nosso artista. Isso, olha que legal. E como é que a gente explica isso? Ó, porque a gente trabalha muito em equipe, né? Então, assim, eu costumo muito, às vezes até uso os meus colegas, né? Eu trabalho muito com o Reinaldo Yazaki, trabalho muito com outros médicos, para conseguir aí me auxiliar, principalmente quando eu preciso barrar algumas ações. Porque, assim, além desse cortisol todo que é gerado por conta das próprias apresentações, a gente tem um dia a dia ainda de entrevistas, de translados, e de mais de um show por dia, né? Então, e aí eu tenho que dar esse feedback ali para quem está por trás aí no backstage, falando é possível, não é possível. Então, o que você acha a melhor maneira da gente explicar isso para a equipe, né, dos cantores e principalmente para os profissionais que às vezes a gente trabalha com professores de canto, né? Às vezes eu não sou o professor de canto, às vezes eu sou só o fonoaudiólogo, digamos. Então aí como é que a gente vai explicar que aquela carga, principalmente de exercícios diários que os professores passam, não são o ideal, estão bem longe do ideal. Na verdade, é muito excessivo na maior parte das vezes, né? Então como é que qual é a sua sugestão, Rê, para esse dia a dia aí? Deixa eu só deixar uma coisa clara. O cortisol, ele é bom. Então, se eu vou pegar Sim. aquele atleta de futebol, que ele vai dar aquele disparo, aquele tiro de velocidade, ele começa com a adrenalina e tem que continuar com o cortisol. É legal. O problema é você ter o nível de cortisol aumentado durante vários dias. É essa Sim. carga alostática. Tem diferença. Claro, não, a gente precisa do cortisol. Eu tô falando, a gente precisa mesmo, senão a gente não consegue manter o que a gente precisa fazer. Mas eu digo assim, quando a carga está muito alta, como você falou, excessiva, né? Quando a gente tem uma quantidade muito grande, quando a agenda, você sempre fala assim, quem tinha que cuidar da agenda é o fonoaudiólogo ou um profissional da saúde, né? Porque o principal ali é manter a saúde para ter qualidade nos trabalhos, manter a qualidade, né? Porque a qualidade vocal aí não é só isso, entendeu? Não é só você pegar e cantar direito. É isso que eu falo. Tem a qualidade global ali, né? Que tem a ver com a saúde. Então, assim, talvez... Tem alguma coisa objetiva que a gente possa fazer? É isso que eu estou perguntando. Aí... existe. Então, o biofeedback de variabilidade, ele está sendo utilizado com jogadores de futebol, com lutadores de MMA, para ver realmente essa carga de atividade, até onde faz bem e até onde faz mal. Então, a gente consegue ver o efeito do treino, seja vocal, seja físico, enfim, no corpo. E aí a gente começa a ver, quando passa, está em excesso, começa a alterar essa variabilidade, esse RMDSS, o total power, que é o espectro de energia daquela respiração, daquela variabilidade, começa a diminuir. Então a gente começa a ter dados quantitativos quando está em excesso. Exato, é isso. Beleza. Esses dados quantitativos, a gente consegue apresentar. É isso que eu tô falando. Isso, que numérico. Legal. Isso, numérico. Todos esses estudos vêm da psicofisiologia, vem muito da medicina do esporte. Está sendo muito utilizado. Então é tudo muito quantitativo. Olha que legal. Então, de forma objetiva, a gente consegue apresentar com evidências, né? Que é isso que a gente precisa ali no dia a dia, né? No fundo, é essa que é o que vai mais ajudar ali no nosso trabalho, que a gente consegue colocar com evidências, né? Fazer essa ponte aí entre a ciência,
a arte, né? E principalmente a saúde dos profissionais aí da voz. Que legal. Rê, tem umas perguntas aqui, mas antes disso, a minha maior Posso fazer um pergunta é... comentário antes disso? Te cortar Claro um que pouquinho e fazer um pode. comentário? A gente costuma falar para o nosso artista que é muito importante dormir. A gente não fala? Sim. Dorme, dorme. Só que quando o cortisol está muito alterado ou existe um estresse, alterações comportamentais, afeta até o ritmo cerebral. E com isso vai afetar o sono restaurador. Às vezes a gente pode falar para o nosso cantor dormir, mas o sono não está sendo restaurador. Então antes a gente tem que preparar aquele artista para ter o sono adequado, para depois falar para ele dormir. Olha que legal, é isso daí. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho, existe o ideal, né, do trabalho. Eu, por exemplo, quando eu trabalho numa pré-turnê, e normalmente no começo da turnê, e depois eu passo para outra pessoa, normalmente fazer os aquecimentos quando eu sinto que está seguro ali. Agora, a grande questão é a seguinte, quando a gente faz um preparo, por isso que eu sempre falo, preparação vocal, agora é minha opinião, ela tem que ser feita por um profissional da saúde. Porque se a gente está preparar o corpo para executar um trabalho muito grande, muito excessivo, que pode gerar um estresse, pode gerar uma variação de saúde muito grande. Então, assim, a gente tem que fazer essa preparação de uma maneira bem estruturada. Eu, por exemplo, para fazer um show, eu trabalho às vezes 3, 4 horas com a pessoa. Não exercício, gente. Aquecimento são 3 minutos, 5, 6. Mas é que se o corpo não tiver com a parte vascular ideal, se ele não tiver preparado para executar as contrações e os relaxamentos que a gente precisa na hora de executar, a gente não adianta aquecer. Isso é uma coisa importante. Porque assim, se a gente pegar e aquecer algo que está extremamente rígido, né? E a gente coloca mais energia, para mim não faz sentido nenhum, entendeu? Então assim, a gente precisa fazer todo esse preparo, que na verdade são dias, né? O ideal para mim, eu tive uma produtora que eu trabalhei que eu conseguia ter esse ideal, que eu ficava com o cantor dias antes do processo, no dia do processo e após o processo. Daí eu podia fazer uma ideia regenerativa, né? Uma ideia, como você falou, preparar aquele cantor, aquele cliente para dormir, para depois a gente ver que horas que é ideal acordar e o que vai se alimentar. Então, assim, olha que legal. É realmente levar o processo a sério. Uma coisa que eu falo é isso. Porque não adianta a gente ficar reproduzindo. Mas as pessoas me perguntam mesmo muito, qual que é a diferença do fonoaudiólogo e de um professor de canto? E na verdade é isso. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não é para ter nada a ver. O professor de canto, ele vai ensinar o cantor, o paciente a cantar, a musicalidade. É isso que ele tem que ensinar, a música, né? E o fonoaudiólogo, ele vai ajustar se aquilo é possível naquele corpo, se a gente tem que fazer alguma adaptação, se aquela técnica, ela é positiva ou não. Porque às vezes a técnica básica lá, que a gente acha que todo tenor deve fazer, barítono, não funciona para aquele corpo. E isso que é legal, porque a Rê está falando de uma forma de mensurar isso. Então, assim, me interessou demais. Eu, assim, não trabalhava com o biofeedback porque ninguém me explicou que nem você explicou. Entendeu? De verdade. Fiquei Eu vou apaixonado. te falar uma coisa. Você trabalha com headphone, que é para a pessoa pra poder ter o feedback auditivo, vamos supor se Sim, o ponto estiver funcionando. Eu trabalho com... Bom, não posso falar marcas, né? Mas eu trabalho com... você entendeu. Eu trabalho... Antigamente, o pessoal usava que era o balde, né? A gente utilizava até o balde. Exato. Isso é uma coisa muito antiga. Então, né? enfim. Só que assim, eu vi que o Vitor, ele é um pesquisador, ele é pós-doc lá na Unifesp de Marília, ele chegou a entrar aqui na live. E ele, com a equipe dele, ele publicou uma pesquisa falando que o estresse, essa alteração dos eixos simpático e parasimpático, ela atrapalha a percepção auditiva. E aí é muito importante faz sentido. Isso pra gente. E aí o que eu falo é o seguinte, eu vou dar com exemplos bem caseiros, que é o que eu utilizo com os meus clientes, tá bom? É isso, porque na verdade
Porque na Aí eu verdade... falo assim, pode falar. Que na verdade não... as marcas aí, essas coisas mais bonitas, é só marketing. É isso. É que às vezes eu uso o termo assim, bem simples, né? Fala, nossa, a Renata faz pós-doc, tá usando esses termos, mas enfim, o objetivo é a compreensão. É Então, o que isso. acontece? A gente trabalha com o headphone, né? Que é esse retorno auditivo, porque se tiver o ponto não estiver funcionando, ele sabe a intensidade que ele vai utilizar da voz, enfim, ótimo. Só que eu falo assim, que essa programação desse retorno auditivo, ele é legal até um ponto também. Por quê? Você já teve dia que ou você fechou o portão e não lembra de ter fechado o portão, ou que você escovou o dente e você não lembra como que você escovou o dente, mas você escovou. Não é verdade? Então, Acontece muito isso é comigo. a gente está programada. Escovar o dente, sair, fechar o portão da casa, é isso. Só que sim, se naquele dia você comeu uma salada a mais, e aí você escovou no automático, já era. Ou se aquele dia estava enroscado alguma coisa onde o portão elétrico corre, você botou para fechar e não olhou, vai no automático, não fechou direito. O resultado não foi legal. Então, assim, o estresse, mesmo que você tenha toda essa programação desse retorno auditivo, se você estiver alterado esse estresse, esse comportamento, se você não estiver tendo consciência do que você está fazendo, mesmo a programação não vai ser adequada, não vai ter o resultado. O ato motor pode ser o mesmo, mas o resultado não pode não ser o mesmo. Você falou uma coisa muito interessante, porque isso acontece muito com os cantores. Porque, por exemplo, a gente fica, às vezes, meses ensaiando, meses, vendo cada detalhe, né? E, às vezes, tem uma pessoa na plateia que chama atenção. Isso é uma coisa interessante. Tem vários métodos para tirar isso. Tem, do teatro, de que vieram de vários lugares. Mas, na verdade, às vezes, uma coisa tira a atenção do cantor e ele sai do tom, né? Então, assim, a percepção, ela tem muito a ver com as condições também do paciente. A gente tem que prepará-lo de várias maneiras, né? Mesmo assim, apesar de tudo isso, ele pode estar num dia, que é como você falou, pode estar num dia que ele está com alguma preocupação diferente. Tem muito a ver com o comportamento. Ele pode estar num dia com uma variabilidade ali maior do pensamento. Assim, logo antes... Aconteceu uma vez uma coisa comigo que eu fiquei tão revoltado. Eu vou falar rapidinho. Eu fiquei tão revoltado. Isso é meu dia a dia. O que aconteceu antes do cantor entrar no palco, a produtora veio para ele e jogou um problema para ele. 1 segundo antes dele entrar no palco. E eu costumo trabalhar assim, eu fico com um retorno no ouvido, porque dependendo, eu falo, ajusta aqui, abre aqui, e não sei o que, e eles acabaram acostumando, né? Quando eu consigo ficar no show inteiro e tal. E nesse dia eu tive que fazer todo um trabalho diferente, pensei de uma forma completamente diferente para usar a situação que ele estava a favor ali do fazer musical dele. Foi um desafio mesmo, mas eu aprendi muito nesse dia. Mas, que é uma coisa que parece óbvia, ninguém vai chegar e colocar para um cantor 1 segundo antes dele entrar no palco que deu um problema na produção, né? Mas assim... isso já é uma... vamos falar um pouquinho de comportamento, daqui a pouco acaba a live, que como eu falo, o negócio vamos falar um pouco mais ainda sobre o comportamento. A gente falou de engramar. E que outras coisas aí? O biofeedback, ele é comportamental. Exato. O objetivo do biofeedback não é assim, ai, Diogo, faz isso que dá resultado que você vai conseguir melhorar. Não. O biofeedback, a pessoa vai se autoajustar. Ela vai criar estratégias para poder se controlar, para poder ter percepção do seu comportamento. Ótimo. É interessante isso, porque quando a gente trabalha com a voz, a gente vai dando dicas para os pacientes, faz isso, faz aquilo, né? Assim, com biofeedback não. Você vai ter os dados quantitativos, que você sabe avaliar, o paciente não, mas ele vai se autorregular. Ele vai ter a percepção do comportamento dele. Por isso que dá resultado. Não é algo que eu falo, a gente não vai virar uma bengala e falar assim, nossa, você está estressado porque você está falando mais alto, sua intensidade está maior. Não. Ele vai perceber. O biofeedback é isso. É a autopercepção, essa regulação comportamental da pessoa. Legal, ótimo. Ótimo. E daí, agora você falou uma coisa interessante só esclarecendo.
em relação a engramar os ajustes, né? Em relação ao dia a dia, aí tem a ver com o estresse, a gente falou. Mas além do estresse, que outras coisas você acha que podem influenciar se a gente manter esse ajuste aí no dia a dia, sabe? Mesmo usando aí, pode ser a mensuração objetiva, qualquer dado que você tenha tido, da pessoa usar esse ajuste no dia a dia, né? Que tem uma carga excessiva, uma carga maior do que o ideal. É isso que a questão. Deu para entender? No dia a dia, é até engraçado, porque você sabe que eu trabalho com político, né? Sim. Então existe todo esse período de pré-campanha, toda essa turbulência. E aí esse comportamental altera até nas relações sociais dos políticos. Uhum. Na Faz relação sentido. social, né? Nem com êxito de função vocal. Ação da comunicação. E aí eles começam até a perceber quando eles estão começando a alterar, ou quando eles estão perdendo a atenção ou o foco. Eles mesmos falam, nossa, Renata, eu consegui retomar e completar com êxito o objetivo daquela reunião, entendeu? Daquela parceria, da coligação, enfim. Então, assim, existem muitos estudos que falam isso, sobre o bom de você ter essa percepção do comportamento para o êxito social. Que aí entra muito na teoria de Porges, né? Na teoria polivagal. O que ele diz? Que se você não se sente seguro, você não presta atenção nas coisas. Por quê? Você vai prestar atenção na sua sobrevivência. Então, você não presta atenção no que está ao seu redor. Né? É a teoria de Porges. Agora, se você está seguro, você está ciente, você está concentrado, você consegue prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor. Eu brinco um pouco, eu falo assim, sabe quando tem aquela mãe histérica porque o filho se machucou? Ela enxerga assim, né? Que nem aquele cara, né? Que a gente fala, carreio. Ela não enxerga mais nada. Mais nada. E isso é um problema. Por quê? Porque está afetando a segurança. Ela não está se sentindo segura. Então ela não consegue enxergar a situação como um todo. Nem própria, quanto das outras pessoas. Nem o resultado da ação dela. Ela não consegue enxergar isso. É a teoria polivagal. Agora, se você está se sentindo tranquila e segura, você não precisa ficar ativando aquele negócio de sobrevivência. Nossa, tem que prestar atenção, entendeu? Você consegue estar calmo e prestar atenção na comunicação como um todo. Interação social. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque seja o cantor, o ator, ele também é pessoa, ele vai ter o convívio com os amigos, com a família. E também tem um pós-show, contato com o fã. Então, esse trabalho dessa psicofisiologia, né, desse biofeedback, a gente consegue trabalhar tudo isso, essa percepção, essa regulação, que é o mesmo que se faz com os atletas. Porque tem atletas, às vezes, vamos supor, perde um pênalti. Toda vez que ele for bater o pênalti, ele vai ter aquele momento de estresse. Aí o que acontece? A atenção dele vai estar pro estresse, pelo medo, pela sensação de quando ele perdeu outra vez, e não para a concentração de que agora é uma outra oportunidade. E influencia completamente a performance. Sim, né? Resultado. Olha que legal, faz todo sentido. E essa autorregulação no dia a dia da clínica, agora eu fiquei curioso só. Essa autorregulação você faz através de pistas ou que maneira que você faz? Não? Não. Não tem nenhuma pista? Não. Existe até no treinamento de neurofeedback que a gente fala. Eu não vou falar para o paciente o que eu estou trabalhando, nem como ele vai conseguir o ritmo cerebral que eu quero. Ele que tem que perceber o que ele está fazendo que está dando resultado. Por exemplo, quando eu vou trabalhar o biofeedback de variabilidade, eu não falo para o paciente, agora você vai respirar. Não, eu falo, fica parado, é o basal. E ele tem que perceber o que ele está fazendo de errado. O retorno é visual. Ele tem que perceber. A gente não pode ficar de bengala. Então, que é o que eu falei lá no início. Se a gente fica de bengala, a gente cria uma dependência que não é nada positiva. Que é uma coisa interessante. Por quê? Porque eu estou trabalhando o resultado do comportamento dele. Então, se é a voz, eu estou trabalhando o resultado final que afeta a voz. Ou do comportamento dele na comunicação. Eu não sou psicóloga para trabalhar o que faz ele ficar estressado, ou o que faz ele ficar ansioso. Claro. Eu não vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar a percepção dele e como ele corrige isso. Como ele se autocorrige. É isso. Que é bem diferente. Porque falar, mas você vai trabalhar estresse? Não, eu trabalho o resultado do estresse. E como isso não vai alterar a performance dele.
Eu não, Porque não daí vou trabalhar com o que causa estresse, entendeu? ele vai saber se Estresse. autorregular numa situação aí de um estado emergencial. Muito legal. É incrível, na verdade, esse trabalho. É incrível. E assim, eu acho que tinha que ter na faculdade. Mas enfim, pelo menos saber que existe, né? Porque a questão assim, a gente sabe que existe, né? Só que cada pessoa passa de uma maneira que acaba não sendo aprofundada exatamente pelo que você falou lá no início, que eu não quero colocar para não ficar claro do que eu tô falando. E daí, mas assim, na verdade é isso, gente. Quem sabe pegar o recurso e usar ele pelo que ele realmente né? Que realmente está fazendo um trabalho interessante, né, dentro da fonoaudiologia. É o que eu sempre falo. O uso da laser terapia, se você pega e usa o laser só nos pontos aí pensados e programados que todo mundo aparentemente acredita que seja da voz, né? E não pensar no paciente de forma global e usar o laser de forma global. Pensar que eu posso preparar o organismo dele através do uso da laser terapia. Posso ajustar cada musculatura antes de chegar ali no objetivo que eu quero. Eu tenho que conseguir dar a capacidade do paciente de fazer algo, né? E não de colocar alguma coisa que ele não, às vezes não vai ter controle e pode ser aí pelo efeito até placebo mesmo. Ou pior ainda, fazer tanto o uso da laser terapia que o paciente vai perder o controle, né, da própria musculatura, que é o oposto do que você está falando. Muito legal. Então, o que acontece? A gente precisa usar esse recurso na fonoaudiologia de maneira mais evidente até, né? Falar mais sobre isso, né? Então, assim, todos os fonoaudiólogos que estão nessa live e assistirem na vida aqui, nessas 24 horas de preferência, quero até deixar no YouTube, porque todos os fonoaudiólogos que vejam, sigam Renata Cardoso, porque realmente você vai conseguir, através dela, uma nova visão, porque ainda falar sobre todos esses sistemas anteriores de tudo que eu já falo. Muito legal, Rei. Amém. Ó, e um detalhe, com embasamento científico. O principal. Com embasamento. É o principal, concordo. Com evidências, mensuração, números, gente, números. Que para mim é o mais difícil, né? A gente chegar nessas evidências numéricas. Então é muito legal. Extremamente mesmo. Eu falei legal 1000 vezes nessa live, mas é porque eu estou realmente abismado. De verdade. Que bom. Verdade. Eu comecei, né, uma campanha o ano passado para trazer o neuro e o bio para fono, né? Então, ano passado eu cheguei até a dar uma entrevista, acho, para o Conselho Regional do Rio, que apareceu até foi disparado em e-mails na revistinha. E agora eu tô com um grupo no Facebook e eu tô mesmo querendo divulgar. Por quê? Porque se a gente não começar a fazer essa demanda, outros profissionais vão fazer. Né? Com certeza. Muitos psicólogos trabalhando com o profissional da voz agora. Por quê? Porque assim, com o bio-neuro a gente consegue trabalhar muito o pré-frontal. O pré-frontal é onde a gente toma toda a decisão. Então qualquer ato que a gente faz motor, enfim, é um processo de tomada de decisão. Então, com certeza. A gente está antenado com esses recursos. É muito importante. E também, assim, usar dentro do que permite, sem extrapolar e dizer algo que realmente não é. Então, assim, o biofeedback, ele vai melhorar a saúde, mas ele não vai fazer milagre. Ele não vai salvar um paciente autista, entendeu? Que nem uma vez falou que o neurofeedback curava autista. Não existe isso. Já ouvi isso também. Entendeu? Então, assim, dentro do que é ético, apresentar evidências e utilizar dentro das perspectivas objetivos éticos, o que é comprovado. Isso é muito importante. Muito importante, é isso. Falta só 1 minuto para acabar, então vou agradecer você de novo, de verdade, pela sua presença aqui. Qualquer dia que você quiser fazer live de novo comigo, eu vou aceitar em qualquer momento, ok? Isso eu só quero deixar claro. Exatamente porque é sempre... é legal falar com uma pessoa com tantos conhecimentos de verdade, porque daí eu consigo ampliar ainda as possibilidades que eu tenho. Certo? Obrigado mesmo, Rê. Muita gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Muito, adorei essa live. Eu vi que você tem um monte de seguidores, né?
E eu vou até confessar, eu comecei com o Instagram agora, na pandemia, porque eu não usava muito. Não, então. E eu quero que todos eles sigam. Quem for fonoaudiólogo, siga ela. Porque o trabalho é incrível mesmo. Então, eu tô Incrível. adorando fazer live. Agradeço muito o convite. Poder passar essa parte das pesquisas, né, de forma mais prática. É muito legal. Muito legal mesmo. Verdade. Muito obrigado, Rê. Um grande Eu que beijo. agradeço. E até a próxima. E conte comigo sempre, por favor. Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.